Esse daqui é o provável vídeo mais esperado pra quem quer saber o que acontece depois do filme de Konosuba, mas tem preguiça de ir lá e ler um livro de 450 páginas. Bom, se essa pessoa é você, então você tá no lugar certo. E antes de eu realmente começar isso daqui, eu quero avisar que eu usei de base o vídeo do IQWE pra fazer esse resumo. Então dá uma passada no canal do cara lá também. E, bom, enfim, bora pro vídeo. O volume começa com o nosso protagonista reclamando da mansão tá sempre empoeirada, já que eles andam viajando muito ultimamente. E depois disso vem um leve resumo dos acontecimentos passados. Só pra quem não tá ligado, a Megumi acaba se declarando pro Kazuma de forma indireta. E essa cena não mostra no filme, então só quem leu a light novel viu ela. Depois vemos as 3 garotas jogando num videogame portátil que eles haviam ganhado dos Irmãos Carmesim. E o Kazuma aparece dizendo que quer uma irmã mais nova. As 3 simplesmente ignoram ele e voltam a focar no jogo. O Kazuma fica bravo com isso e pega o controle do videogame e passa a fase que eles estavam tentando passar facilmente. E acaba com toda a graça delas. As 3 ficam muito bravas com ele, mas o Kazuma volta ao assunto da irmãzinha de novo. Ele diz que já conheceu todo tipo de garota, mas nenhuma do tipo irmãzinha. Ele fala também que sempre foi o sonho dele ter uma irmã mais nova. A Megumi diz que ela é quase uma irmã mais nova pro Kazuma, por causa da diferença de idade, mas ele diz que ela é na verdade do tipo Loli. Diz também que a Darkness é do tipo erótica e a Aqua é do pet. Tadinha da Aqua. Bom, e se você está perguntando por que o Kazuma veio com esse assunto do nada, é porque no volume passado ele recebeu uma carta da princesa dizendo que queria conhecer o grupo deles, já que eles tinham feito várias façanhas incríveis para um grupo normal de aventureiros. E aparentemente a princesa só tinha 12 anos. A Darkness tenta convencer eles de desistir da ideia, mas eles ficam bravos com ela e dizem que vão se comportar na frente da princesa. No fim, o grupo decide se preparar, e Aqua e a Megumi vão comprar roupas elegantes para o jantar. No dia seguinte, a Darkness passa o dia fazendo tarefas domésticas com um uniforme de empregada sexy. Acontece que a Darkness prometeu fazer qualquer coisa que o Kazuma quisesse se ele se comportasse na presença da princesa. E o Kazuma escolheu isso. Depois disso, o grupo vai para a loja da Whis para o Kazuma ver como ficou um dos produtos que ele desenvolveu. Eles chegam lá e o Vanir mostra o isqueiro. O isqueiro é um produto que seria bem útil e venderia bem rápido. No final, todo mundo ganha um de graça, menos a Aqua que zomba do produto. O Kazuma diz que se ela quiser ganhar um, ela tem que fazer por merecer, então a Aqua usa seus truques de mágicas para atrair alguns clientes. Só que ela acaba atraindo uma multidão para frente da loja. O Vanir usa essa oportunidade para lançar umas promoção na loja. Sabe aquelas promoções que se você gastar tanto, você ganha uns brindes, sabe? Bom, e tem uns brindes bem bizarros, tanto de um boneco do Vanir que ri de madrugada, até uma máscara que se você usar ela em noite de lua cheia, ela aumenta o seu potencial. O Vanir dá uma dessas máscaras pro Kazuma como presente pelos produtos. Depois disso, nossos protagonistas vão para a mansão Dustiness encontrar a princesa. Alguns momentos antes do jantar, a Darkness dá um último aviso pra eles, dizendo que ela falaria com a princesa e que eles só deveram comer e ficar quietos. Todos concordam e eles entram na sala de jantar. A mesa tá lotada, parece um verdadeiro banquete. Sentada na ponta da mesa tá a princesa e suas 2 guarda-costas. Uma maga e uma cavaleira de vestido branco. Cara, falando de fora agora, essa é a personagem mais bem construída do universo de Konosuba na minha opinião. Então eu apresento a vocês Iris, a melhor waifu de Konosuba, apesar dela ter 12 anos. Eles ficam se carando por um tempo até que a cavaleira manda o Kazuma parar de olhar com olhos lascivos para a princesa e que conte logo as histórias de aventureiro dele. Vale lembrar que na época desse mundo a aristocracia comandava e os plebeus não têm direito de falar com as pessoas superiores, então a princesa não pode nem se comunicar diretamente com eles por serem de classe mais baixa. Então ela sussurra tudo no ouvido da cavaleira e a cavaleira transmite pro resto do grupo. Depois disso, várias coisas acontecem e a primeira impressão do grupo não é boa. A Aqua tenta fazer um truque de mágica, Megumi quase explode a sala, enquanto o Kazuma conta exageradamente todas as histórias dele. No caso, as partes que o anime pega. O Kazuma acaba exagerando as histórias demais e a cavaleira pede o cartão de aventureiro dele pra usar de base pros outros aventureiros do castelo. O Kazuma fica com medo de mostrar o cartão por causa da habilidade de drenar no toque, que é uma habilidade morto-vivo e já causou problema antes. O Kazuma até comenta sobre ele ter derrotado o Mitsurugi e aí eles insultam ele, dizendo que é mentira. A Darkness fica pistolaça com isso e xinga tudo a princesa. A Claire se levanta e atravessa a espada na mão da Dark, só que como a Darkness é puro osso, ela mal sente. O Kazuma, preocupado, se desculpa e decide mostrar como ele realmente derrotou o Mitsurugi. E ele manda um roubo na Claire. Enfim, depois de toda a confusão, as 3 vão usar o teletransporte para voltar para o castelo. O Kazuma diz para eles não se preocupar, que um dia ele pode contar as histórias para ela de novo.
Mas no milésimo de segundo antes do teleporte, a princesa segura a manga do Kazuma e ele acaba indo para a capital junto com elas. Ah, e eu esqueci de comentar, mas a maga chama Rain, a cavaleira Claire e a princesa se chama Iris. Tanto que o nome do volume é a Princesa das Seis Flores, e Iris é o nome de uma flor, mas enfim. Mais tarde, quando eles chegam no castelo, o Kazuma pensa que isso incrivelmente seria um sequestro. A Rain diz que ele vai teleportar ele de manhã, então é pra ele ficar de boa. No meio da noite, a Iris vai pro quarto dele e pede pra ele ficar um tempinho a mais no castelo, pra contar as histórias e ser o companheiro de brincadeiras dela. O Kazuma acaba aceitando e manda uma carta para as garotas, dizendo que vai passar um tempinho a mais no castelo. Iris conta que seu pai e seu irmão estão na linha de frente, lutando contra o exército do Rei Demônio. Eles começam a ter uma relação até que amigável, e o Kazuma começa a tratar ela do mesmo jeito que ele trata as outras pessoas. O que é meio ruim, né, mas... O Kazuma começa a contar pra eles do dia que ele e a Darkness tomaram um banho junto, mas ele é interrompido pela Claire, que chega gritando e apontando a espada pra ele. Eles trocam umas ideias e a Claire diz que sua família é como o escudo do reino. Não que isso vai fazer alguma diferença na história, mas... Enfim, a Claire acaba dormindo e o Kazuma fica contando as histórias dele pra Iris. E até esse ponto eles estão bem próximos um outro. Mas a conversa deles é interrompida pelo alarme do castelo indicando a aproximação do exército do Rei Demônio. Mas rapidamente acaba porque o exército do mal é facilmente repelido. Puta que bosta, hein? Depois do ataque, o Kazuma, prezando pela sua própria segurança, diz que acha melhor voltar pra casa no outro dia e que as garotas poderiam estar preocupadas com ele. A Iris concorda, mas mesmo assim ela fica bem triste. O Kazuma percebe que ela tem uma vida bem solitária no castelo. A princesa diz que mesmo assim ela amou o tempo que ele ficou no castelo e que tinha se tornado como se fosse um irmão mais velho pra ela. E isso foi suficiente pro Kazuma se decidir. Ele iria morar no castelo como companheiro de brincadeira da Iris. Ah, que legal. Ele passa vários dias tendo uma vida só na preguiça, brincando com a Iris, enchendo o saco da Claire e fazendo coisas idiotas pelo castelo. E sobre a relação dos dois? Bom, eles ficam jogando xadrez no tempo livre. O Kazuma diz pra ela não chorar depois de perder no xadrez, mas no final quem perde várias vezes é ele. O Kazuma não aceita a derrota e adia o jogo para outro dia. A Iris também tem aulas sobre a funcionalidade do reino e coisas do tipo. E também é comentado sobre a linhagem real ser poderosa, pois o rei força aventureiros a se casarem com membros da família real, para ter uma linhagem poderosa. E a vida relaxada e preguiçosa do Kazuma ainda iria durar por bastante tempo. Bom, não. Mais ou menos uma semana após ele ter chego no castelo, ele escuta uma batida na porta logo de manhã. O Kazuma pensa que deve ser um mordomo com o café da manhã dele e deixa entrar. Só que quem entra na verdade é a Darkness e as outras puta da vida com o Kazuma por ele não ter voltado. Elas falam pra ele arrumar essas coisas e voltar pra casa, porque é bem provável que eles estejam causando problema. Mas a Iris pede pra eles ficarem pelo menos uma última noite, pra ela organizar uma festa, já que eles estavam ali. Resumindo a festa, vários nobres vão lá e comem, bebem e tal, e o Darp, o gordo vagabundo que queria matar eles na segunda temporada, aparece também. E o Kazuma também fica sabendo de um ladrão cavalheiresco. O cara é tipo um Robin Hood, sabe? Ele rouba dos nobres e doa pra igreja. O Kazuma tem então a ideia brilhante de usar o ladrão cavalheiresco como desculpa pra ficar no castelo. Só que o tiro acaba saindo pela culatra. A Claire expulsa eles do castelo e eles acabam indo ficar na mansão do Aldarp. Eles passam uma semana lá, mas no último dia o Kazuma encontra o ladrão. E ele descobre que na verdade é a Chris. Ela tenta explicar a situação pra ele, mas pressentindo o problema ele se recusa a ouvir e deixa ela escapar. Uma coisa também que é abordada nessa parte da história é das relíquias divinas. Elas são itens muito apelões que vieram junto com os japoneses que a Aqua trouxe para esse mundo. Aparentemente se conhecem duas delas. Uma que faz trocar de corpo com outra pessoa e a outra que pode invocar monstros sem dar nada em troca. Enfim, a cidade é atacada pelo exército do Rei Demônio. Kazuma, já que estava com uma reputação bem baixa por não ter capturado o ladrão, decide mostrar suas habilidades no campo de batalha. E ele morre para uns kobold, que são uns bichinhos bem fracos. Depois da batalha, eles anunciam que vão fazer uma festa para comemorar e todos os aventureiros são convidados, menos o Kazuma. Olha, eu não vou explicar o que acontece exatamente para ele ser expulso, senão esse negócio vai ficar gigante, mas tanto faz. O Kazuma decide ficar numa pousada, já que ele foi expulso do castelo. No meio da noite, a Chris invade o quarto pela janela e pede ajuda pro Kazuma para pegar a relíquia divina que troca de corpo, que tá junto com a princesa. Ela conta também que a verdadeira funcionalidade da relíquia é a imortalidade. Pois, pensa comigo, se você trocar de corpo com a pessoa e depois matar ela, você vai ficar no corpo daquela pessoa para sempre. E se isso cair em mãos erradas, vai ser um desastre, porque se um cara do mal fizer isso, ele vai ficar imortal. O Kazuma acaba aceitando e decide ajudar a Chris a invadir o castelo. Ele coloca uma roupa preta e a máscara que ele tinha recebido do Vanya. Eles invadem o castelo e correm em direção ao corredor. Kazuma usa o criar terra e a rajada de vento para cegar um dos cavaleiros e depois incapacita ele com Derenar no toque. Nesse momento ele se declara o grupo dos ladrões de cabelo prateado.
A Chris fica brava com ele e diz que ele seria a principal suspeita se o grupo se chamasse assim. Mas o Kazuma refuta ela, dizendo que quem arrastou ele pra tudo isso foi ela, então ela que se vire. Eles dois vão derrotando facilmente todo o grupo e nenhum aventureiro aparece pra ajudar. Aparentemente, os aventureiros beberam demais na festa da noite anterior e não estavam muito bem pra lutar. De repente, o Mitsurugi aparece. O Kazuma ameaça mandar um roubo nele e o Mitsurugi diz que já estava preparado para isso, mas o Kazuma trola geral e manda criar água dentro da boca dele e depois congela usando freeze. Todo mundo fica impressionado por eles serem bem habilidosos. Depois disso, eles vão em direção ao quarto da Iris. Os dois invadem e usam o roubar ao mesmo tempo e fogem do castelo. No outro dia, Darkness descobre que eram eles dois e dão uma bronca neles. Como o Kazuma usou o roubar ao mesmo tempo que a Chris, ele acabou roubando o anel que a Iris usava. Acontece que esse anel é colocado na princesa desde pequena, então não tem como ele devolver pra ela. A Darkness até diz que ele tem que levar esse segredo pro túmulo dele. Mais tarde, eles se encontram no castelo para se despedir. Chegando lá, acabam falando sobre o grupo de ladrões, e a Claire comenta se interessar um pouco pelo bandido, mas de uma forma mais respeitosa. A Iris comenta também que achou o ladrão muito incrível, que acha que estava apaixonada por ele, e ela diz isso enquanto encara o protagonista. Eita, tem coisa aí. No final, todo mundo sai do castelo para voltar para casa, e antes deles partirem, Iris faz um último pedido pro Kazuma. Ela pede para ele voltar qualquer dia para eles decidirem o jogo de xadrez. Bom, esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado se você assistiu até aqui. Se vocês quiserem que eu faça uma continuação mostrando o que acontece mais adiante de Konosuba, é só deixar aí nos comentários. Mas enfim, valeu, falou e fui. Tchau!